Nós vamos ficar de pé, por favor, e vamos ler. Hoje é Gálatas. Também é um livro que Jesus Cristo deu para Paulo. Gálatas. Agora, antes de entrar em Gálatas, eu posso até falar um pouquinho sobre um termozinho que não deu tempo para falar sobre Paulo, mas de qualquer maneira sobre Paulo. Então vamos ler Gálatas. Todos acharam? É logo depois de Coríntios, que nós estamos fazendo uma sequência de leitura dos livros do Novo Testamento. Gálatas primeiro, fica logo depois de Coríntios. Acharam? É Gálatas primeiro. Então, nós estamos fazendo a leitura de capítulo por capítulo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Viram aí uma palavra maravilhar, significando espanto, né? Surpresa. Vocês viram novamente aqui, olha. Veja, senão ele estaria dando elogio. Olha. Ele diz, maravilha, eu me espanto, me assusto de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E na realidade não é outro mesmo, que Satanás ele é muito astuto, ele bota emendas, ele bota desvarios, ele bota distorções para a pessoa dizer, eu estou crendo, eu tenho a mesma Bíblia que você tem, e eu estou crendo, como diz a Bíblia, minha Bíblia é igual à sua. Entenderam? Mas não é. A Bíblia é igual, mas os homens botaram coisas. Vocês vejam um tema muito importante que eu sempre tenho falado muito aqui, é sobre Malaquias não, antes de Malaquias, Zacarias 14:6, é um recado que Deus dá para a noiva, que no tempo da tarde haverá luz. Aí antes de chegar a isso, diz que é um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas no tempo da tarde haverá luz. Então tem Bíblia aí que diz, e haverá um dia com muito gelo, muito frio. E à noite, começa a dizer coisas bobas. Mas aquilo é a mão do inimigo que faz isso. Diz assim, vai ser gelo, muito mais gelo, sei que lá. Aí começa a distorcer que quem lê aquilo não vai entender que a mensagem que Jesus Cristo deu para nós foi que no tempo da tarde haveria luz, quando tivesse escurecendo, porque será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz, ou seja, nem haverá luz preciosa, nem totalmente de luz preciosa, nem tampouco haverá a negritude da falta do Evangelho.
Então, é um pouquinho de cada um, ou seja, se torna morno, as pessoas não enxergam direito. Por exemplo, eu não estou enxergando vocês direito aqui agora, porque eu estou com catarata. Aí estou com óculos para enxergar de perto. Então, eu só vejo o vulto. Eu vejo o vulto das pessoas. Então, é justamente isso que o inimigo estava fazendo, para deixar as pessoas verem claramente. E as pessoas continuam crendo em verdade, continuam crendo de forma desigual, continuam achando que estão certas as mulheres que dizem assim: eu posso ser pregadora porque Deus me chamou, eu posso fazer porque Deus me chamou. Lá em casa eu sou uma pregadora porque o meu marido que é pastor. E na realidade quase todos os pastores glórias a Deus. Então, como estávamos falando, estão me ouvindo assim mesmo? Como estavam falando, quase todos os pastores, ele manda a sua esposa para um seminário, para ela aprender teologia, e ela aprende e se torna pastora. É difícil, em 100, no mínimo 3, o pastor continua, aliás, continua sendo dominado pela mulher. Não é dominado, você faz o que eu quero, não. É que o inimigo usa de maneira tal que a igreja, não tendo sabedoria, aí diz: eu prefiro quando a irmã está pregando do que quando o pastor está pregando. Se o pastor der uma dura na igreja, o que é que vai acontecer? Aquele pastor, irmão, eu prefiro a senhora. A irmã fica toda ancha. A senhora conhece mais a gente, a senhora faz aquilo outro. E normalmente o inimigo gosta de pegar mulheres. Vocês são santos de Deus, mas tomem cuidado, pega homem e mulher. Mas veja as maiores quedas que houve na história do Evangelho foi provocado por mulher, porque o Satanás usou a mulher. Primeiro lugar, quem foi? Muito bem. Esse Jim Swaggart, que voltou a pregar, que Deus tinha perdoado ele realmente, mas ele durão, exigente, mas foi uma secretária que botou ele debaixo dos pés. Ele botou 2 camaradas que estavam errando na igreja, botou para fora. Só que ele não sabia que 2 camaradas tinham notado que ele estava de namorisco com uma secretária. E eles não disseram nada. Chamaram o detetive, que os Estados Unidos é muito bom nisso. Colocaram 2 detetives na cola dele, onde ele ia, os detetives iam atrás. Quando ele adentrou-se a um motel, o camarada secou o pneu de um carro dele. Eu ainda era rapazola quando eu soube dessa história. Secou o pneu do carro dele. Para que quando ele saísse, ele teria que trocar o pneu. Quando ele saiu com a secretária, os caras todos filmando. Aí ele secou, trocou o pneu, aí deu para filmar o rosto dele, todos os lados da mulher, para que ele não tivesse desculpas. Jim Swaggart, eu não vou dizer que ele está condenado, hoje ele continua pregando muito bem, ele diz que Deus fala para ele, não posso duvidar, que quem sou eu para julgar, mas o que mostrar que a mulher foi quem derrubou ele. E em vários casos, a mulher não derrubou Jó, porque Jó estava feliz e firme no Senhor, e Deus deu essa força a ele. Quando a mulher diz: amaldiçoa-se teu Deus e morre. Se ele fosse da onda da mulher, ele teria realmente se levantado contra Deus, querendo parecer a Deus, que ele estava achando que Deus era injusto com ele. Então, o inimigo gosta de fazer isso. E em muitos quadros aí, quem faz a pessoa cair é um conselho da mulher. Então, porque o diabo sabe que conseguiu muitas coisas através da mulher. Muitos pastores que eram corretos, tudinho, que foi que aconteceu com eles? Uma mulher da igreja seduziu ele. O pastor César conhece a senhora. O pastor César não vai estar falando, o pastor César só vai dar um exemplo para a igreja.
Entendeu? Tem pastor que nunca mais veio aqui. Porque até o pastor, aquele linguajar dele meio rude, mas assim mesmo, Paulo usava assim também, disse: você acha que você é um homem bonito? Você acha que você é um jovem ainda para envolver? Se foi o diabo que usou a mulher para sujar o teu ministério. Só não vou dizer o nome do pastor, que não interessa. Mas o pastor lamentou bastante, mas não chamou mais ele para cá. Então, meus amados, é isso, o evangelho é o mesmo, mas o diabo fala uma coisinha aqui, bota uma coisinha aqui, enfeita aqui, isso não é nada demais, você é servo de Deus. Fez como aquela irmã, do jeito que ela canta lindo, ela prega lindo, aí depois, quando vê, a pessoa está totalmente embaraçada. Então, Deus usou Paulo, porque sabia que Paulo, na sua humildade, mas não ia ceder para o inimigo. Tanto é que ele confessou aquelas revelações que ele teve. Aí ele diz: foi enviado um mensageiro de Satanás. Que Satanás, ele é servo de Deus também. O Satanás é como um cachorro, bem grandão, bravo, mas que tem que obedecer o dono. Se o dono está lá, o dedo para e ele para. Mas se o dono liberar, ele vai morder os adversários. Mas ele também, ele tem aquela natureza de só fazer o mal, que quando Deus perguntou: quem enviaremos nós para ser um engano a Acabe? Para que Acabe seja enganado com seus profetas. No instante saiu do inferno o espírito mau, disse: eis-me aqui, eu irei e serei um espírito de mentira na boca de Acabe e seus profetas. E não aconteceu. Quando Saul estava naqueles tremores dele, que vinha um espírito mau apertado, não era? De quem era que enviava aquele espírito? Deus. Um espírito mau da parte de Deus. E Deus não precisa se esconder de ninguém, não. Diz: acontece o mal, não foi eu que fiz? Ele sara, ele cura, ele faz viver, ele dá a salvação eterna, mas também ele castiga e mata e corta, faz tudo. E se acontece um mal na cidade, que não foi eu que tenha feito, porque o Satanás fez, porque ele permitiu para dar um castigo. Aquela locusta, a lagarta, um bocado de coisa que causou aquele negócio, comeu a árvore noiva, só ficaram a raiz. O que é que Deus chama? O exército de Satanás ou chama o meu exército? O meu exército. Aí não tem nada de Deus, nada de Deus. Que depois promete recuperar e recupera. Mas foi enviado por Deus. Então, nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é terrível. Nosso Deus é consumidor, é um fogo consumidor. Nosso Deus é justo. Mas também para nós, noiva, nosso Deus é misericordioso, amém? Nosso Deus é longânimo. Nosso Deus é paciente. Nosso Deus torna-se a irar, amém? E nosso Deus perdoa nossas falhas e nossos pecados, amém? Então veja, a face de Deus era tudo isto para os camaradas que não querem nada com ele, mas para nós não merecemos, mas ele usa de misericórdia. Se o amando se compadecer do seu filho, todavia eu não me esquecerei dos meus filhos. Isso é tremendo, já merece uma salva de palmas de gratidão. Glórias a Deus, glórias a Deus. É um Deus tremendo, meu irmão. Então nós devemos ver Ele sempre assim, que vai nos perdoar. Por isso nós devemos pedir perdão a Ele, que vai nos desculpar, que é longânimo e que Ele não se ira para sempre. E quando nos açoita, a gente vai lembrar: estou sendo açoitado, que eu tenho falhado. Deus, tenha misericórdia de mim. Aí você se lembra logo que as promessas que Ele diz: você só diga o amém se estiver certo, eu estou dizendo. Eu aliso
eu acalento, eu sopro as pessoas que erraram. O que é que ele faz? Ele castiga, ele açoita aqueles que ele ama. Eu açoito aqueles que eu amo, inclusive foi ele que mandou Salomão fazer aquele provérbio: castiga o teu pai. Sim, mas eu vou terminar de ler aqui. Castiga o teu filho com vara, para que, quando ele crescer, tu estás livrando a alma dele do inferno. Mas manda castigar com vara. Vou dar continuidade e depois eu mando vocês sentar. Não pense que eu esqueci de vocês, não. Veja só. Aí maravilho-me que possais ter outro evangelho, o qual não é outro evangelho. Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Está vendo? O que é transtornar? É tornar de uma maneira vã, de uma maneira que a pessoa viva do jeito que quer. Foi criada até essa expressão: meu amigo, a letra mata, ou seja, depende da interpretação. Eu vi isso desde que eu era criança, mas eu nunca gostei dessa expressão, mesmo sem conhecer ainda a mensagem. Você está vendo assim, porque é você, mas depende da interpretação. Não depende nada da interpretação. Toda a interpretação do homem é para o mal, a menos que ele esteja possuído pelo Espírito Santo, como aconteceu com o irmão Brana. Quer ver outra coisa? Que o pastor Célio até pregou um dia desse aí, é sobre o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio ao homem, porque Deus respeita o homem. Vê como ele é bondoso. Ele respeita o homem. O livre-arbítrio foi liberado para o homem, foi justamente para ele pecar, para ele bater com a cabeça na parede. Não vi um homem com livre-arbítrio para não bater com a cabeça na parede, não fazer coisa contra Deus. Aí depois ele reconhece que eu estava errado. Só o Senhor conhece todas as coisas. Primeiro, ele deu logo uma coisa do livre-arbítrio, viu, que ele deu ao homem. Ele deu uma coisa do livre-arbítrio que ele deu ao homem, para que o homem, de outra expressão, se atolasse, se quiser ter livre-arbítrio. Sabe quando foi que ele disse isso? Nenhum de vós me escolheste, nenhum de vós me procuraste, nenhum de vós, já usando agora para o Paulo, fazei o bem, nenhum de vós entendeis nada, nenhum de vós saber coisa nenhuma. Ou seja, nenhum de vós que está usando o livre-arbítrio está aproveitando para nada, porque ninguém usa o livre-arbítrio para servir a Deus. Quando o homem está prestes a cometer o mal, e que depois ele pensa assim: isso vai gerar isso, vai desagradar a Deus, vai fazer aquilo outro. Ali foi o Espírito do Senhor que desceu nele, porque ele é um servo de Deus. E ele evitou cair daquilo ali. Mas o livre-arbítrio do homem só quer coisa boa para a carne, ainda que o seu espírito esteja caminhando para as trevas, ele só procura as coisas que agradam a ele. Porque o livre-arbítrio que Deus deu, não pense que foi virtude, não. Ele disse: eu vou dar para mostrar a você escolher os caminhos, porque quis. Vou terminar aqui para os irmãos orarem. Veja, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, não tem aresta para o evangelho. O evangelho é sempre sim da parte de Deus. E Jesus diz que se é sim, sim, e não, não. Não tem essa emendazinha para o evangelho. Ele é tão exigente que ele disse: eu não admito nem um tio, nem um jota. Nem um tio, nem um jota.
E a gente vê muitas coisas nas Bíblias por aí, que não só tem nem tio nem Jota, não tem mandamentos completos. Agora eu vou ler o 10º. Ainda diz assim Paulo: persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Mesmo que seja no sentido religioso. Vamos orar agora. Mas mesmo que seja no sentido religioso, quando ele saiu para pegar os cristãos, matar, botar na arena tudinho, na concepção religiosa, eu estou matando os inimigos de Deus. Não estava dentro do Evangelho de Cristo. Não, por isso que ele diz: se eu continuasse a agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Seria servo de uma mente religiosa. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, porque Tu és maravilhoso para nós. Muito obrigado que Tu és o Deus glorioso, que nos guia, que nos orienta, que nos perdoa, que nos salva e também que nos exorta nas horas que precisamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor nunca deixe essas bondades para todos nós, porque assim como as aflições são bênçãos, as Tuas exortações são mais bênçãos ainda, porque está livrando a nossa alma dos infernos. Pai, abençoa a Tua igreja que está aqui para Te amar, para Te servir. Abençoa todas as igrejas que nesta hora estejam também usando a Tua palavra, pura como ela é. Abençoa todos esses amados irmãos que encheram a igreja hoje e que, Senhor, aqueles que ainda virão, que sejam também abençoados. Abençoa o culto desta tarde, do estudo que eu estou fazendo, e depois dos cantos com o irmão Ricardo, com o seu grupo de músicos, e também, ó Pai, aquele que o Senhor designou para hoje vir pregar o Evangelho nesta igreja. E toma conta de mim, me perdoa meus pecados. Eu reconheço que eu pequei e não sou digno de estar aqui, mas eu clamo, meu Pai, da Tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe a todos nós. No nome de Jesus Cristo é que nós lhe pedimos. Amém e aleluia. Amados, sentados, agora será a partir do versículo 11. Bem, gente, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado é segundo a minha inteligência? Não. É segundo os homens? Também não. O Evangelho não é segundo os homens. Veja só, tem uma parte que ele diz em Coríntios: eu não vim para vós com sabedoria aprendida de homem nenhum. Eu vim para vós com aquilo que o Senhor mandou pregar. Ali na ceia ele diz: porque o que eu recebi do Senhor, isto eu vos trouxe. E tem igreja aí metendo o pau em Paulo, dizendo, tem um amigo meu que diz, não, a maioria, foi assim que ele disse, da pregação de Paulo, ele disse que não era, era dele, não era de Deus, não. Disse, não, isso não está correto. Paulo, pelo contrário, quando ele falava de uma maneira para salvar a pessoa, tirar a pessoa da toleira, ele dizia: o que eu vos digo é mandamento do Senhor. Agora, quando ele queria dar um parecer, ele dizia: isto não foi o Senhor que mandou, mas o meu parecer, quando ele queria que as virgens e os rapazes não se casassem, e se fosse viúva, ficasse como a irmã Adilene e outras por aqui, que nova ainda, na viúva, mas não quis casar. Mas por que Paulo? Nós já falamos sobre isso, já. Paulo acreditava, porque está escrito, eis que cedo venho, etc. Paulo acreditava que Jesus talvez viesse no máximo 6 a 8 anos. Aí é melhor que a mulher se segure, o homem também se segure, que seja como eu. Mas ele não sabia que estaria mais de 2000 anos aí da frente, porque senão não haveria como haver procriação entre os filhos de Deus. Mas, então essas coisas são parecer.
Tanto é que não foi Deus que mandou ele disse, foi o meu parecer. O irmão Breno, quando disse, o irmão Breno disse assim, olha, as proximidades das revelações do que iria acontecer, e a última que eu vi foi que os Estados Unidos estavam em crateras. Então ele disse, eu penso que daqui para 1977 o mundo se apagará. Aí, depois nós tocou nele, ele disse, mas eu não estou profetizando, eu estou dizendo. Já vi tanta gente cair, eu vi tanta gente, nós já vi falar, tanta gente caiu por conta disso. O pastor César mesmo disse que foi tanta gente se preparar em 1977, toda gente nervosa, como tem negócio de 2000, mas quando passou, aí tiraram a credibilidade do irmão Breno. E ele disse, até parece caminho da serpente, foi um negócio ligado à serpente, ele disse assim, eu não profetizei, eu disse que pelas proximidades das revelações, uma para a outra, que acreditava que em 1977, por aí, haveria a terminação do mundo. Depois não saiam dizendo por aí que eu profetizei que o mundo ia se acabar em 77. Ele até disse, o mundo pode se acabar até hoje ou amanhã. Eu não disse isso, eu apenas profetizei. Aí então, ele ninguém está dizendo por aí, foi justamente o contrário. Só que dizia, a gente vê muitas pessoas quando estão enfrentando a mensagem, diz, esse homem que você chama profeta disse que o mundo ia se acabar em 77. Ele não disse isso. Agora eu vou dizer uma coisa a você, viu? Às vezes Deus permite que a pessoa diga uma coisa dessas, que é para justamente escandalizar os que não são eleitos, só são de espírito religioso. Aí espera, quando passa, qual é o nosso? Agradecer a Deus que está dando chance, não é verdade? Senão muitos de nós não estaríamos, não é verdade? Mas é o papel do cristão fazer isto. Mas para quem não é cristão, começa a se escandalizar. Então, ele permite isto, para que haja um escândalo. Mesmo que o irmão Branco tenha dito, não vão dizer que eu andei dizendo isto. Mas tem gente que diz, ele disse. Certo? Você vê um escândalo que Jesus provocou, você já sabe, já? A multidão inumerável ali adorando Jesus, ele disse, olhou assim e disse, quem vê a mim tem vida eterna, não é como vossos pais, que comeram do maná e morreram, quem come do pão que eu der a ele, ele jamais morrerá. Aí já começou aí, quem ele pode dizer isto? E os profetas, Moisés morreu todo dia, disse, mas o verdadeiro pão do céu, que desceu do céu, sou eu. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não era parte de mim, não entrará no reino do céu. Foi o suficiente para causar uma dissensão terrível e saíram, a quantidade de cada um que ia sair, e cada um que fosse resmungando, cada um que fosse lamentando que acreditava que aquele não era um profeta. Só ficaram, quantos? 12. Aí ele disse, não são vós. Eu não chamei a vocês 12, mas um de vós é demônio. E demônio não se salva. Eu venho falando aqui, demônio não se salva. Por isso que Jesus Cristo não chamou Pedro de Satanás. Se alguém quiser crer ou ver alguém falar, glorifique a Deus, mas saiba. Jesus não usa uma palavra. Jesus não chamou nem Judas de Satanás, chamou de um demônio. Satanás é o chefe dos demônios. Quem foi que ele chamou de Satanás, que também era um homem? Quem se lembra? Caim. Porque ali foi o filho de Satanás, estava encarnado em Caim. Ele não chegou na hora, que ele sabe o tempo. Só se alguém não acreditar que Jesus sabia que ele vinha pregar, ia falar normalmente de Caim.
Só se alguém crê nisso. Eu não creio, porque eu sei que ele sabe todas as coisas. Vocês dizem amém? Vocês creem que ele ia falar com a multidão como Cristo e dizendo quem era Caim? Vocês creem nisso? Amém. Então não deixe o evangelho bonito de canto nenhum dizer que ele quem dá aquela chance a Caim, verdadeiramente ele não quis. Pode ser uma força de expressão e pode ser entre linhas. Pode ser entre linhas. Ele já sabia ou não que ia se encontrar e dizer assim: não vou nem apontar aqui para que Deus me livre. Vosso pai é o diabo. E quando vocês falam, a mentira está falando do que é próprio dele, que ele é mentiroso. Aí diz: ele, Satanás, é o diabo, e ele homicida desde o princípio. Deixou alguma dúvida que ele está falando de Caim? Aí depois, agora, cada vez que eu penso nisso, que eu escuto isso, graças a Deus, hoje eu fiquei feliz, não vou dizer a vocês que foi não. Fiquei feliz da pregação do pastor César hoje. Graças a Deus. Eu acho até que ele pensou em mim, que quando eu prego aqui, eu mando para ele. Porque se ele tiver de puxar minha orelha, ele puxa. Graças a Deus até agora não puxou não. Agora veja só. Se algum fosse puxar minha orelha, eu dizia: então me explique. Me explique como é que Deus sabia que ele ia para o Éden. Deus sabia que ele enganou Eva. Deus sabia todas essas coisas. E Deus agora ia oferecer a ele uma chance de se salvar. Justo. Inclusive, ele ornamentou ele com uma espécie de árvore de Natal, que ele andava em pedras preciosas, ele era feridor, ele era tremendo, ele era tudo que ele disse: eu vou ser igual ao meu mestre, meu Criador. Líder de encanto, feridor. Aí depois eu fico pensando, pedindo a Deus misericórdia, fico pensando. Para você ser salvo, você é uma criança. Para você ser salvo, você tem que ter o seu nome agora escrito ou antes da fundação do mundo? Então, se antes da fundação do mundo, você vai ser eterno ou você é eterno? Você é? Creia sempre nisso. A igreja sabe que é eterna? Então o diabo. Quantas vezes havia irmão para dizer que o diabo não pode entrar para mexer com um crente que está dentro da lei de Deus, está dentro do companheirismo, da fraternidade de Cristo. Ele não pode entrar. Se você quis sair do seu lugar, aí foi para lá e ele te pegou. Ele não pode entrar, que para poder ele estar aqui dentro, ele teria que ser o quê? E falando desde antes da fundação do mundo, ele teria que ser eterno. E eterno não é do meio da vida que vai ser eterno, não. Eterno, ele já é escrito lá como eterno. E uma das coisas que Satanás não sabe sobre a igreja é porque ele não é eterno. Ele foi feito depois. Ele, alguns anjos, os caídos, foram feitos depois. Mas nós estávamos na mente de Deus, na criação de Deus, que disse assim, aqui é uma inferência: meu filho, tudo já está anotado. Tudo já está anotado, tudo está na minha mente, tudo está anotado. Olha, nós somos humanos. A gente pensa: vou fazer uma casa, vou me casar, eu tenho um bom terreno, e tenho dinheiro suficiente. Eu quero ela assim, um quarto virado assim para o vento. Eu quero fazer uma cobertura dela que não bata o sol e que não moleste a gente o sol. Se vier a chuva, não moleste a gente. Você começa a pensar: eu vou ter que comprar muita madeira que vai servir de andaimes, mas depois joga ela fora para ser queimada. Nós pensamos assim. E nós ainda podemos modificar a casa quando estiver fazendo. Eu devia botar essa janela aqui maior, vou aumentar. Eu devia botar essa janela aqui para fazer o escoamento do ar. O ar só entra se ele puder sair. Se ele puder sair, ele não entra.
A gente não modifica, mas Deus não modifica nada. Ele sabe todas as coisas. Então, como é que ele ia oferecer a Caim a vida eterna, se Caim não era eterno? Ele já sabia que ia revelar Caim como Satanás. E a Bíblia diz depois lá, Paulo, que sabia as coisas também, disse, Satanás, o dragão, né? O dragão, Satanás, a antiga serpente. Então, quer que eu diga uma coisa a vocês? Satanás, a serpente, Caim, era milhões de vezes pior do que Judas. Porque Judas era um demônio. E Caim, filho da serpente, era Satanás encarnado. E lê Ezequiel, foi o estrago que ele fez no Jardim do Éden. Ezequiel 28, depois Ezequiel 30. Pode ver. E veja, outra coisa, veja que é que ele decreta logo ali, em Isaías. Isaías 7,14, diz que uma virgem conceberá, um sinal que Deus dará, uma virgem conceberá. No 14, 6 em diante, quase 6, 7 em diante, revela quem era ele, que queria ser o tal, e serás precipitado para o inferno. E mais lá na frente diz que ele estaria no Éden, jardim de Deus. Então, Caim, que nasceu com fisionomia de homem, carne de homem, ele era inumeravelmente, milhões de vezes, pior do que Judas. Judas era apenas um demônio, ele era o chefe dos demônios. Então, Deus tem dado esse conhecimento a nós. Não é para a gente dizer que é o tal, é para a gente agradecer a cada dia a Ele. Amém? A cada dia conhecer que nós não merecemos nada. Uma vez Davi disse, eu queria ser um capacho no reino de Deus, ou seja, quem passasse, limpar a poeira, mas estava dentro do reino de Deus. Mas nós não temos condições de ser nenhum capacho, porque nós não merecemos. Mas o que Deus fez conosco, Ele diz que capacho coisa nenhuma, você vai estar onde eu estiver. Vai estar onde Deus estiver. E Hebreus teve muitas revelações, podia até ser comparado um pouco com, como é que diz, com o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi revelado a João, o livro de Hebreus foi revelado a Paulo. Paulo e João foram dois exponentes. Então ele revelou coisas lá em Hebreus, que se a gente for olhar bem, lá ele revelou que ele não tem vergonha de nós. Ele não tem vergonha de nós, Jesus Cristo. Não tem vergonha de nos chamar de irmãos. José só se consolou quando perdoou todos os seus irmãos e trouxe para o palácio. E morou na melhor terra do Egito, que foi Gozé. E o José só vivia lá, deixava o palácio e ia ver seus irmãos. Ele só sossegou quando ele passou por todo o sofrimento. Como José foi vendido tudo. Ele só sossegou quando ele cumpriu tudo. Mas antes dele ir para a cruz, para bater com o martelo de ouro, ele foi no capítulo 17 e disse: eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Amém? Não merece glorificação um ser desse? Glórias a Deus! Aonde eu estiver, aonde eu estiver, eu quero a minha igreja comigo. Nenhum separado de mim. O tanto é que ele disse, o único que foi para poder se cumprir as escrituras, porque ele não é, como é que diz, dessa pessoa que quer ser bonzinho, não. Ele é bom
Para dizer, não chamei ele, não. Judas foi ele que chamou. Ele chamou para se cumprir. Ele disse, eu não vos chamei os 12, mas um de vós é um demônio. Lá ele disse, dos que me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir as Escrituras. E depois ainda disse, eu revelei o teu nome a eles. Qual foi o nome que Jesus revelou? Foi o Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. Vou voltar ali. É maravilhoso, viu? Vou voltar ali porque é maravilhoso. Glórias a Deus. E por isso que Paulo se tornou tão humilde, a ponto de escrever coisas que ninguém sabia, a ponto de ter ousadia para dizer que o povo, o mundo, nós aqui, só nos salvaríamos pelo evangelho dele, porque o evangelho dele não era o evangelho de brincadeira, nem aprendido aos pés de Gamaliel, nem pela sua inteligência própria, nem pelos conselhos dos colegas apóstolos, apesar de ser homem bom de Deus também. Mas Deus escolheu Paulo e fez de Paulo um tremendo centroavante. Às vezes o Brandão diz assim, é aquele que é o craque do time. É aquele onde, como ela diz, se esse craque não tiver no jogo, tiver machucado, não tiver no jogo, o time é outro. O time não tem a minha disposição. Aí ele disse, ninguém se salvará senão pelo meu evangelho. Eita, Paulo, você quer mandar no céu agora como Papa? Você quer fazer com o feito Papa? Ninguém sabe para o seu evangelho. Nós lembramos aqui, ainda que nós mesmos, quando de nós mesmos, ele está mostrando que ele não é nada. Ou um anjo descendo do céu. Veja, anunciar outro evangelho, seja anátema, ou seja, seja afastado da presença de Deus. Não queira isso para vocês, que isso é pior do que esterco. Gamaliel é um homem honrado, um homem estudioso, um homem que tinha muita sabedoria. Mas quando ele viu a palavra de Deus, disse, e eu saía, pelo que eu me alimentava, entre aspas, da pregação daquele homem, daquele teólogo, chamado Gamaliel, e eu vi que eu estava perseguindo Jesus Cristo, e agora eu vejo e tenho amor pelas almas, e na humildade dele disse, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus perdoou, e ele disse outra vez, porque Deus estava reconciliando, ou está reconciliando o mundo com ele próprio, através de mostrando que Jesus Cristo é ele próprio. Ele não tinha dúvida nenhuma. E está reconciliando o mundo consigo mesmo. Se é consigo mesmo, então Jesus é ele mesmo. Consigo mesmo. Aí, mas ele parou aí, através, quem se lembra? Do meu evangelho. Mas Paulo, até nesta hora tu falasse em Deus, mostrando que Deus é Cristo, uma coisa tão tremenda, que só vai se entender se tiver Jesus Cristo. Mostrar que Deus é Cristo, reconciliando o mundo com Ele próprio. Então Ele próprio é Cristo, Ele se ele através de Cristo. Aí disse, mas pelo meu evangelho. Ele sabia coisa, irmãos, que nem os apóstolos sabiam. Ele dava dica, deu mais dicas, cada vez dava dicas. Deu a dica
quem vai ser Jesus Cristo, vai ser todos nós. Deu a dica que a mulher casada, ela e o marido são os mesmos. Por isso que nós somos os mesmos, como noiva do Cordeiro. Jesus Cristo é o unigênito de Deus, Filho único de Deus. E Jesus Cristo é primogênito de Deus, ou seja, o primeiro na sua criação, relativo a nós que somos irmãos. E tem mais essa, em toda a família tem como é que diz aquele que é primeiro, que é todas as coisas, o primogênito. Toda a família tem o primogênito. Ele mostrou que ele faz como quer. Davi era o sétimo, era? Nem me lembro mais. Era o oitavo, era o primogênito. Espiritualmente falando. O primogênito mesmo, o marrudão, eu acho que até Ivan, perto dele, vou ficar pequeno, chão assim, mas não teve coragem de enfrentar o Golias. Eliabe, muito obrigado. Foi o pequenininho. O outro que deitou na cama do pai dele, também não era de nada. Veja que ele profetizou que a descendência de Judá era um leão que viveria agarrado no pescoço dos seus inimigos. E todo leão só mata os inimigos, mordendo no pescoço. E mais tarde ele mandou um tipo de Jesus. Ou melhor dizendo, um tipo de Deus. Eu digo o tipo de Deus, sabe por que eu digo o tipo de Deus? Porque da família de Jacó teve o tipo de Deus, porque Deus usa a sua palavra, é a lei. Na verdade, é a lei. Se falhou por ela, porque ele é a lei. E Davi apresentava a lei e a justiça, não é? Mas José representava o quê? E ele representava o amor. Ele nos descobriu que nós tentamos matar ele, agora nós vamos todos ser mortos, e nosso pai quando souber, aí, não meus irmãos, aquilo foi feito por Deus, para que preservasse vidas, e você não tem a vida preservada, não tenham medo não. Então, com amor, beijou seus irmãos, chorou e deu essa promessa. Ainda vai acontecer, nós já estaremos lá na glória. Para combinar com José, que deixou o filho e a esposa no palácio e foi encontrar com os irmãos. Aí lá se vê Jesus. Depois que Moisés e Elias estiverem pregando e, estiver perto, mesmo não sacar para perto da tribulação, ou já na tribulação. Aí quando conhecerem Jesus, baixaram a cabeça e começaram a chorar. Eles verão aqueles a que eles transpassaram. E chorarão amargamente. E ainda perguntarão: que sinais são esses que estão nas tuas mãos, teus pés? Esses são os sinais que eu recebi na casa de meus amigos. Ele não chama irmão, não. Ele chama irmão, não, mas a noiva ele chama de irmão. Tanto é que ele é o primogênito entre os irmãos que somos nós. Mas ali ele não tem mais irmão, não. Com aqueles judeus, não, da casa dos meus amigos. Começa a plantear, ele diz: mas não se incomode, isto foi para a preservação das vidas. Então ele tinha que cumprir. E a alma dele se alegrou, está lá em Isaías 53, que a alma dele se alegrou de tal maneira que ele pôde salvar todos aqueles que tinham sido enganados pelo diabo, mas ele salvou, e isto fez com que a sua alma se agradasse, ficasse alegre, ficasse feliz, porque meus filhos pecaram contra mim, mas eles não sabiam o que é que estavam fazendo. Gente, se for falar mais de Jesus, primeiro não tem dignidade, mas o tempo passa. Eu tomaria o lugar de Ricardo, tomaria até o lugar do pregador, mas Deus mostraria a longanimidade dele como é tão tremenda, que ele ainda usou, quando ele olhou a alegria dele lá na cruz, ao invés de estar chorando e lamentando, a alegria dele lá na cruz foi dizer assim: olha, Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois, em seguida, Jesus disse: tudo está consumado. Nunca pense que ele disse tudo está consumado, porque estava sem força a morrer, não. Ele disse: tudo está consumado. Tudo que eu teria de conquistar para o meu reino, eu conquistei. Aquele consumado é isto. Tendo que dar pedra que está. Tudo está consumado. Não. Quando ele quis entregar o Espírito, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Se a qualquer um de nós chegar a hora de morrer, não fique com medo. Glorifique a Deus e diga: Senhor, o Senhor pode me livrar, mas eu quero logo entregar o meu Espírito às mãos. E quando ele diz consumado, quer dizer, não restou mais nada para fazer. Tudo que estava escrito lá, todos os meus eleitos, eles andarão, peregrinarão pelo mundo, mas são meus eleitos. Ele pode nascer na lama, ele pode nascer como prostituta, como ladrão, seja lá como for, mas o nome dele está escrito e o meu sangue lavou de todos os pecados. Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo, glórias a Deus. Deus nos abençoe, amados irmãos. Aleluia.